Pois Tem é. o mesmo sobrenome. Marquinhos, seja super bem-vindo. Eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouco do que você faz aí da vida, quais são os seus desafios do dia a dia. Então, Sibeli, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Para mim é uma honra participar desse bate-papo com você. Para todo mundo que eu falo, olha, eu tenho uma amiga que trabalha com pesquisa de neuromarketing, o nome dela é Sibeli Marques, e o pessoal fala, mas é tua parente? Eu falo, não, não é. E o legal é que a Sibeli, o nome dela é Sibeli Souza Marques, é isso? É Marques Souza. Marques de Souza. Marques de Souza. E o nome É, da o minha Marques esposa é é Cíntia de grudado no Souza meio. Marques. Ó, Ainda tem o nome da minha esposa, que é Cíntia de Souza Marques. É só um parentesco, tudo, mas a gente não quer falar que a gente é parente. Mas tudo bem. Sibeli, eu trabalho já há 28 anos com marketing, como especialista em marketing político. Comecei minha carreira ainda na escola como militante na área estudantil, fazendo protesto da rua por meia passagem de ônibus, passe livre, enfim. E daí eu fui me apaixonando pela política, né? Como músico, então eu tive uma experiência muito legal na vida. Eu trabalhei como músico, então como produtor musical, produzindo grandes shows, inclusive nacionais, correndo aí o Nordeste, o Norte, algumas coisas dentro da região Centro-Oeste, com shows, com peças de teatro. Então, por muito tempo eu escrevia peças para a Lei Rouanet, captava recursos das grandes empresas, e eu unia o marketing que eu tinha com essa paixão da cultura, né, de viver música orquestrada, show de rock, show de brega, enfim, tudo eu criava para fazer dinheiro. E aí, um dia, num desses showmícios da vida, eu eu nunca tinha parado para prestar atenção no que era política. Eu era só um cara que era apaixonado pela política, mas a minha área estudantil passou, eu, né, desenvolvi aí na área do marketing e comecei a trabalhar com produção de shows. Foi daí que surgiu o tal do Marquinhos Show, porque vinha da parte de show, né? E aí, foi por causa disso. Aí, depois eu me apaixonei, quando eu vi um candidato falando, e aquele negócio, aí saía papel picado, aí vinha explosão de fogos, o batuque de uma escola de samba na frente. Putz, aquilo me arrepiou. Eu falei, caraca, já sei o que eu quero. Eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer tudo que eu faço de produção de eventos, de grandes eventos, de show, fazer aquele negócio assim majestoso, que as pessoas saem encantadas. Eu tenho que fazer isso para um candidato. E aí eu comecei a estudar marketing político. E eu lembro que a primeira eleição minha, eu peguei 5 cidades pequenas e ganhei as 5 cidades. Eu não sabia cobrar valor, para mim o importante era fazer a campanha. E depois eu fui começando a ganhar força, a ganhar musculatura nessa área, até que em 2010 eu vi pela primeira vez a palavra neuromarketing na minha vida. Pesquisando na internet, encontrei o Marcelo Peruso, que falava sobre neuromarketing, mostrava ali um macaquinho, uma princesa, eu não lembro qual era o nome do outro bicho que ele tinha lá, o que ele, Einstein. O que Einstein, ele eram as falava três das mentes do emoções. neuromarketing. Aham. Era os Ele três tem um mentes do livro, ele neuromarketing. tem um livro com esse nome. Isso. E aí ele mostrava sobre o neuromarketing, falava, nossa, aquilo ali me encantou. E eu comecei a virar um fã do Marcelo Peruso. E aí eu comecei a estudar muito, eu comecei a pesquisar coisas de neuromarketing. Não tinha material naquela época no Brasil, não tinha curso, não tinha nada, não existia a escola, não existia nada. E aí eu comecei a estudar coisas que vinham da Espanha, da própria Argentina, Portugal. Então, Portugal, eu comecei, foi quando eu descobri o professor Pedro Camargo, também lendo livros de Portugal, aí descobri que ele era brasileiro. Putz, aí eu fiquei mais encantado ainda. E eu fui estudando neuromarketing e me apaixonei pela mente humana. E aí eu falei, não, não posso parar só nisso. Eu tenho que entender mais sobre isso. E lembro que depois de ter estudado bastante já só assim na internet mesmo, um concurso, coisa do YouTube, lendo material no Google, eu comecei a falar para as pessoas sobre neuromarketing. Então, eu era o patinho feio da cidade. Eu chegava em Belém,
do Pará, onde eu morava antigamente, e no meio da roda de amigos de marketing, publicitários, aí eu falava, gente, vocês já ouviram falar em neuromarketing, uma ciência que estuda a mente, que trabalha o Você impacto praticamente era publicitário? um evangélico tentando converter todo mundo. Era mais ou menos isso. Era o O cara evangelho. da seita neuromarketing. Estava no meio da orgia e queria pregar para o pessoal, não dava. Aí os caras falavam, ei, isso aí é besteira, cara, para de ser doido. Aí chamavam de lunático, e eu comecei a me, tipo assim, eu comecei a ficar preso com aquilo dentro de mim. Caraca, ninguém me escuta. As pessoas acham que eu sou até doido. E quando eu chegava, as pessoas meio que mangavam, diziam assim, ó, lá vem aí o estudioso da mente, lá vem aí o cara que se acha que ele estuda a mente do consumidor. Enfim, porque naquela época tudo ainda era muito empírico. As pessoas usavam as cores porque existia a colometria, o estudo das cores. Aí, a psicologia não sei do que. Aí as pessoas entendiam, mas não existia o estudo do neuromarketing. Até que em 2012, numa eleição que eu fui fazer, eu falei, eu vou aplicar tudo que eu tenho de neuromarketing nessa candidata. Tudo que eu já vi que funciona, como naquela época falavam-se muito em gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais e tal. Eu vou aplicar tudo e vamos ver o que vai dar na campanha dessa mulher. A mulher, ela tinha tipo uma rejeição altíssima de 80% da cidade, ela era prefeita, ela era tida como mulher, mas ela não era casada, ela era divorciada, tinha uma filha, e as pessoas criticavam ela por isso, era uma cidade muito conservadora, então chamavam tudo que não prestava para a mulher, e as próprias mulheres que criticavam ela. E, claro, não vou falar mal da mulher, mas a mulher ela não se veste para o homem ou para a festa, ela se veste para que outras mulheres olhem e falem, nossa, que bonito está teu cabelo, que bonita a maquiagem, que bonita teu sapato, que bonita a tua bolsa. Então, eu comecei a ver que as mulheres tinham meio que inveja dela, por ser prefeita, ser mãe, e ela estava namorando, então, falavam mal dela porque ela estava namorando. Então, era aquele preconceito. E ela tinha muito trabalho, só que ela não comunicou durante o ano todo da gestão dela. E aí eu usei tudo que eu podia de neuromarketing para convencer as pessoas que ela era a melhor candidata. Gravamos clipes com música emocional, com ela no fundo, mensagens com copyright bem feito. Enfim, eu lembro que foi assim uma campanha que nunca a cidade viu. As pessoas paravam no horário eleitoral para assistir o programa dela porque sabiam que vinha uma novidade. E era gente que chorava na frente da televisão. Aí a gente tinha o feedback, eles ligavam, falavam, olha, eu chorei ontem assistindo o programa eleitoral, nossa, que programa lindo. Então era no momento ainda que as pessoas assistiam o programa eleitoral. E a gente ganhou essa eleição. E aí eu fui num congresso de marketing político, que era o congresso da Associação Brasileira de Consultores Políticos, a BECOP, em Fortaleza. Eu fui defender uma pesquisa minha lá, onde havia um concurso de qual foi a melhor peça publicitária e por que essa peça publicitária ganhou uma eleição. E aí eu fui entre os selecionados, cheguei na semifinal. E quando eu apresentei isso para uma turma que tinha ali, sei lá, quase 2.000 pessoas de marketing político, um monte de profissional do Brasil, tudo que eu fiz foi neuromarketing. Nossa, aquilo ali foi o fim do mundo, porque as pessoas começaram, neuro o quê, rapaz? O que é isso? De onde surgiu essa ideia? Quem inventou esse neuromarketing? E quando eu mostrei a peça e expliquei cada pedaço que a peça continha, cada emoção, o que queria dizer cada ação, como o cérebro reagia através de atenção, memória e emoção, como ele guardava, os marcadores somáticos para as pessoas que não tinham água na casa potável e a água chegou. Então, tudo baseado dentro do neuromarketing. Aí as pessoas piraram naquele em 2012, né? Aí falaram, esse cara saiu a nave desceu na Terra, esse cara saiu da Terra, ele é um extraterrestre falando coisa que não deve. Imagina, no norte do país eu falando isso. E daí eu passei a fazer grandes campanhas e fui planejando a minha vida nessa correria, né?
E aí depois cheguei no Ministério da Saúde para lançar a primeira campanha da vacinação, porque fui contratado pelo Neuromarketing. Eles queriam que eu fosse para lá para lançar uma campanha em que as pessoas aceitassem tomar vacina. Então era até um negócio meio dúbio, porque de um lado tinha um presidente que falava não dá para tomar vacina, brigava e tal, e do outro lado contrataram um profissional de marketing político e neuromarketing para fazer as pessoas tomarem vacina. Então era um negócio meio maluco, mas tudo bem, eu fui lá fazer a minha parte. E depois fiz a campanha do governador de Roraima, senadores, deputados federais, e graças a Deus atingi um topo do nível legal realmente nessa minha área, e hoje eu me considero aí entre os grandes profissionais do marketing político nacional. A gente discute hoje muito sobre campanhas, hoje todos os profissionais de marketing político buscam entender mais sobre isso, e aí surgiu um livro do qual a Cibele foi a minha mentora no livro, e eu agradeço muito, nasceu até que enfim o voto pela emoção, que fala sobre como é que o eleitor se comporta, que a gente não vota racional, né? Ninguém vota racional, a gente vota, infelizmente, pela emoção, e assim segue a vida, e graças a Deus tem sido bem aceito, e por onde eu ando, as pessoas me chamam para a palestra e querem saber agora sobre o neuromarketing, e todo mundo busca mais informações, e eu acho que a gente conseguiu atingir um objetivo que foi não desistir lá atrás, né? E persistir, como muitos profissionais do marketing político. Esse Olha, sou eu. eu nem sabia dessa história toda. Eu estou aqui, eu fui impactada emocionalmente por todo esse storytelling. Eu acho que eu acertei no convite, então. Foi Foi ótimo. bom. Eu O convite foi eu bom. mirei na andorinha, acertei o elefante. Sensacional, foi muito bom. Mas muito legal, ó, a história de como é que os profissionais, as pessoas que se encantam pelo neuromarketing, elas acabaram caindo nesse mundo. E porque tudo é muito novo, né, Marquinhos? Assim, a gente está falando Sim. de. Pô, você estava dizendo ali 2012, pô, 2012, se a gente falar de 12 anos atrás, neuromarketing era uma coisa do demônio, né? Tipo, é capaz de ser É. exorcizado. Hoje, então, falando 2024, a gente tem um pouco mais de expressão, mesmo assim por influência dos norte-americanos, europeus principalmente, e por entrada das ferramentas online, né, que acabaram sendo mais difundidas com a pandemia, porque na pandemia ninguém podia fazer experimento em laboratório e tal, e aí acabaram sendo mais difundidas, e isso trouxe um pouco mais de tangibilização do que é o neuromarketing, porque o que eu escutava é muito caro, é coisa de neurocientista, é coisa para maluco, não é coisa para mim, é uma coisa que é só para empresa grande, e a gente sabe que assim, ok, você pode fazer grandes campanhas, mas você também consegue fazer uma validação de um batom, se você quiser lançar para uma Sim. marca pequena. E até, você estava falando de 2012, pô, você pegou bem na época que o Obama ganhou as eleições nos Estados Unidos, né? Sim. E que foi um pouquinho antes até, e a campanha dele foi totalmente estruturada em neuromarketing. Então, Marquinhos, assim, ele pegou essa onda aí do Obama e trouxe. E você vê que o Obama, assim, obviamente ele tem super seu talento, mas ele tem todo o pitch dele construído, até a entonação de voz, ela é preparada e ensaiada para que ele cause as emoções, né? Ele tem ali não vou falar que é um teatro, porque eu acho que ele tem autenticidade no que ele faz, mas ele é preparado, ele é treinado para ter aquele impacto nas pessoas. Eu sou americano, eu votaria no cara, né? É. Então, a gente tem, e tudo isso funciona. E é o que eu sempre falo, né? Acho que você deve ter escutado isso já. Ah, neuromarketing é lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral. A gente tem, cada um de nós tem a sua construção daquilo que é bom, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus gostos. O que o neuromarketing faz? Ele descobre e acessa e te entrega aquilo que você está esperando. É diferente de eu criar um monte de produto, jogar no mercado, produto, eu falo produto, pessoas, jogar no mercado e ver o que vai dar. Outra coisa é eu saber o que as pessoas querem e entregar para elas aquele produto, aquele serviço ou aquele candidato. Então, Eu lembro, Sibeli, que nesse congresso em 2012, quando eu fui, que eu terminei de explicar tudo, eu vi assim o pessoal meio boca aberta, assim, tipo assim,
cara, o que esse cara falou? De onde surgiu isso? E todo mundo, assim, com o celular na mão, começou a pesquisar, sabe? O que é neuromarketing? Onde... Aí, depois que eu desci, todo mundo perguntando onde faz curso, onde tem isso aqui no Brasil. Aí eu falando, cara, tem que se virar, não existe, tá? Tem que comprar livro, enfim. E aí eu lembro que teve uma pessoa, já era um senhor mais idoso, no meio desses profissionais de marketing, ele levantou e falou assim mesmo: isso é coisa do Hitler, você é um manipulador, você faz lavagem cerebral nas pessoas. Nossa, eu me senti muito mal, eu me senti péssimo. Eu falei: caraca, não é isso, esse cara não entendeu. Bom, enfim, mas Hoje ele não você entendeu sabe, né? realmente. É, porque Ele não assim, entendeu. porque Era muito novo para mim, imagina para ele, coitado, que já estava ali, já, né, bem a é, uma idade bem avançada no meio do marketing. Para ele era um impacto gigante aquilo ali, né? e aí ele queria, assim, a gente sabe que tem os vieses, né? O viés do status quo, que o cara sempre fez daquele jeito e vai continuar fazendo daquele jeito. E aí vem um cara do nada e começa a falar: olha, eu estou usando técnica de neurociência aplicada ao marketing. E aí o cara falou: esse cara aqui é coisa de nazista, é coisa, né? Sei lá o que é. Porque dependendo do ambiente que você fala, você causa uma certa estranheza, porque ainda não é a neurociência, apesar de ela estar mais difundida hoje, ela não é uma coisa que roda ali nos bares, né? Tirando, Não. tirando assim, quem é meu amigo, que vai no bar comigo e conta alguma coisa e fala: ah, mas isso aí é porque seu cérebro processou. As pessoas, ai, não, não. Para de me analisar, né? Eu Todo já mundo estou, eu chega e já, fala isso para mim. Não sei se é assim contigo. Para de me analisar. Eu já falo: não, não estou analisando ninguém, não, pô. eu já falo assim, hoje em dia eu não falo mais, eu espero a pessoa me perguntar. Aí, como eu não falo mais, elas ficam me olhando. Aí eu fico com aquela cara de paisagem. Aí, às vezes, mas por que aconteceu isso comigo? Eu falo: ah, porque... Aí eu dou uma palestra. Aí eles pediram. Aí lá vem a É, palestra, né? é. Mas eu acho que é muito legal porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente se conhece e a gente conhece os outros melhor. E a gente conhece nosso público, a gente conhece nossa audiência, a gente conhece o nosso eleitor, a gente conhece, enfim, você conhece até porque uma certa pessoa teve uma reação daquele jeito com você. E você começa até a colocar panos quentes em algumas situações, porque você fala: puta, isso aí é um viés, né? Ela não fez por mal. E às vezes, outro dia um amigo meu falou assim: eu queria ver se fosse com você. Eu falei: se fosse comigo eu matava, mas como eu tô do outro lado da situação, É. eu estou te falando que a pessoa não fez por mal. Ele rachou de rir. Mas me responde uma coisa: por que que você acha que você lida ali com políticos, tá? Por que que você acha que a maioria das pessoas ainda não usam neuromarketing, a neurociência, para campanhas, para produtos? O que que você acha que acontece? Então, primeiro, existe eu acredito que as faculdades, né, as universidades que formam hoje os profissionais de publicidade e marketing já começaram a falar sobre o neuromarketing, né? Mas eu acho que ainda falta ainda muita gente no mercado para mudar esse pensamento. Hoje a gente ainda tem muito publicitário ainda que se nega a estudar, infelizmente, o neuromarketing. Tem muita gente da área do próprio marketing político que se nega a reconhecer que o voto é emocional, então a pessoa ainda acha que o voto é racional, que a pesquisa que passa na porta da casa da dona Maria e ela responde porque ela está com feijão no fogo, o filho gritando, e ela tem que responder uma pergunta rápida, é emoção. E depois o resultado dá outro na urna. Aí eles dizem: poxa, mas aí a pesquisa não prestou. Não, não é que a pesquisa não prestou, é porque o estado emocional daquela pessoa mudou completamente, é outra coisa. Então, eu acho que hoje ainda tem ainda uma certa rejeição pelo novo. Infelizmente, alguns profissionais ainda rejeitam. E a gente sente um barrismo maior ainda nas empresas. Quando tem aquela empresa que tem aquele time fechado que cuida do marketing, e quando você fala: olha, por que não faz um experimento de neuromarketing assim, assim, a pessoa fala: não, mas isso não funciona. Mas ela nunca testou. E ela não sabe nem como faz. Então, para ela é mais fácil falar que não funciona. Porque também é o medo de perder o emprego. Né? Imagina, eu estou lá já há anos naquela empresa dizendo para fazer de uma forma. Chega um experimento de neuromarketing, mostra que está tudo errado, que não era assim, eu vou para a rua. Então, também tem esse medo. Então, na última eleição, o gostoso de trabalhar o neuromarketing, você estudar neurociência,
é que você não aprende só a lidar com a peça publicitária ou com as emoções da cabeça das pessoas, mas você aprende a lidar com o ser humano. Então, além de estudar neurociência, neuromarketing, eu me aprimorei também em psicanálise. Então, me apaixonei mais ainda, eu fui mais a fundo estudar psicanálise, a hipnose clínica. E eu lembro quando eu entrei no Ministério da Saúde, com todo o currículo que eu tinha da minha vida, que eu sempre. É o ego da pessoa, né? Caraca, eu tenho estudo pra caramba e tudo mais. As emissoras de TV, o jornalismo, só para sacanear comigo e dizer que eu era hipnólogo, só diziam isso como uma forma de querer me desqualificar. Tipo assim, esse cara é hipnólogo no Ministério da Saúde. Mas não era me desqualificar. A hipnose também é um lado muito positivo do estudo da psicologia. Então, mas enfim, então a política também tem muito disso, sabe? Tem muita gente que às vezes não quer entrar no marketing político porque não quer se expor, porque acha que é um ambiente pesado, que é um ambiente que se lida com um monte de gente que tem boa índole, que tem má índole, enfim. Mas se você é um bom profissional, você tem que se ver como um técnico de futebol. Se você está no Flamengo, você é Flamengo. Se você está no Botafogo amanhã, você vai estar no Botafogo e dar porrada no Flamengo. Então, tem que ser assim. Então, eu acho que hoje o medo ainda está ainda na divulgação. Eu acho que não é nem medo, eu acho que falta mais divulgação da nossa área, Sibeli, do neuromarketing, mais precisamente para as pessoas. As pessoas elas têm carência em saber. Entre ética e ciência, a gente diz que o cientista geralmente ele tem muita ética, né? No que ele vai falar, o cuidado com pesquisa, com tudo. E aí o que sobra? Sobra um bando de louco que vai falar neurobobagem na internet, aí chega lá, inventa um monte de história. Tinha, inclusive, não falando mal do colega, nem vou falar o nome dele, mas tinha um profissional de marketing político que falava mal das marcas. Ele não falava sobre neurociência, ele não falava sobre neuromarketing, ele falava sobre mal das marcas. Então, assim, ele deixava as pessoas que estavam assistindo a plateia muito aterrorizada. A plateia ficava com medo. Então, achava que o neuromarketing era falar mal das marcas. E não era isso. Então, eu acho que aí, devido a gente não ter esse trabalho que você está fazendo agora, muito bonito, por sinal, em se preocupar em levar conteúdo, em mostrar para as pessoas a qualidade de um profissional de neuromarketing, o quanto que um profissional pode ajudar uma empresa, pode ajudar um empresário, o quanto que ele pode melhorar a qualidade da venda, o preço do produto dele, enfim, tudo através do estudo de neuromarketing. Hoje existe pouca divulgação. Hoje o que a gente escuta são pessoas que vão falar de gatilho mental, que não tem nada a ver, pessoas que falam sobre, ainda estão falando sobre McLean, ainda o cérebro reptiliano, né? E assim, aí, tudo eles dizem que é neuromarketing. E nem sempre tudo é neuromarketing, né? Então, eu acho que falta realmente a parte acadêmica do neuromarketing ir mais para a internet e mostrar a importância do neuromarketing em eventos, como a gente tinha até conversado antes de começar aqui o nosso bate-papo, criar eventos para que o time do CDL de cada cidade, o próprio sistema de empresas que cuidam de holds, os grupos de agência, entenderem um pouco mais e levar isso para dentro das suas agências. Porque o neuromarketing ele não é a ferramenta final, o neuromarketing ele é a pesquisa. O que você aproveita é o que sai da pesquisa. Ou seja, se eu tenho uma pesquisa de neuromarketing que mostra que o medo é o principal ativo numa campanha eleitoral, logo, beleza, alguém já testou para mim isso. Então, eu vou usar o medo numa campanha eleitoral. Né? Como tentaram usar na campanha agora entre Bolsonaro e Lula. Né? A campanha do Lula dizia: se votar no Bolsonaro, vai continuar votando no miliciano, vai votar num cara que vai acabar o país, porque ele vai ditador, porque ele é. Então, é todo aquele medo imposto em cima do Bolsonaro. Ele é negacionista e não sei o que mais. Aí vinha o time do Bolsonaro e falava: olha, votar no Lula é votar no comunismo, vão tomar sua casa, vão tomar o seu bem, vão invadir a terra. Então, o medo na política ele é muito associado.
E isso vem de estudos de neuromarketing. Então, assim, eu acho que está faltando mais Cibele no mundo para divulgar mais o neuromarketing, né? Hoje o pessoal se fechou muito numa casinha de fazer curso, vender curso e acabou. Mas não explica a essência, o quanto é gostoso você entender a publicidade de um olhar através da neurociência. Falta isso, porque se todas as empresas, todas as agências, todo mundo usasse o neuromarketing, usasse a neurociência, a ciência comportamental, isso estaria no dia a dia, portanto, estaria fresco, portanto, o mercado expandiria mais ainda. Sim.